na palavra revelada, essa mensagem pregada pelos servos do Senhor. Não dê ouvidos aos homens envenenados, procure estar vivendo o que o profeta falou. Se não fosse esta mensagem, este amor incomparável, onde você estaria? Se não fosse este profeta, com seu esforço divino, tudo perderia. Se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado, eu de mim nada faria. Meu passado era o presente, no pecado eu morreria. Somente crer nesta manifestação, isto é a revelação dos mistérios de Jesus. Somente crer e ser mais agradecido, pois estávamos perdidos, mas agora temos luz. Se não fosse esta mensagem, este amor incomparável, onde você estaria? Se não fosse este profeta, com seu esforço divino, tudo perderia. Se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado, eu de mim nada faria. Meu passado era o presente, no pecado eu morreria. Se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado, eu de mim nada faria. Meu passado era o presente, no pecado eu morreria. Tanto os falcões quanto as águias são aves de rapina, que raptam e levam as suas presas. Eles têm garras e bicos fortes, com visão e audição extremamente apuradas. Na Bíblia, simboliza que as águias têm uma visão espiritual aguçada e possuem foco e determinação e poder de subir até as alturas celestiais. Jeová disse através de Moisés que protegeria seu povo com asas de águia, e diz que aqueles que nele confiarem serão como as águias voando nas alturas, com uma visão sobrenatural. But this hawk Porém, este falcão has long lost its identification, há muito perdeu sua identificação, because it doesn't no more sail through the air porque não plana mais nos ares and hunt its
meat like it's supposed to. Se caça sua refeição como era para fazer. But it sits on the telephone wires Porém, se senta nos fios telefônicos and acts like a scavenger. e age como um carniceiro. He hunts for dead rabbits Ele vai atrás de coelhos mortos that the cars has killed. que os carros mataram, And him and the vultures get out there and eat together. e ele e os urubus vão lá e comem junto. He hops like a vulture Ele anda pulando como um urubu, instead of walking like he should walk. ao invés de caminhar como devia. He's lost his identification. Ele perdeu sua identificação. And I say this with all godly love and respect. E digo isto com todo o amor pio e respeito. The church has long lost her identification A igreja há muito perdeu sua identificação as a sister eagle. como uma irmã águia. She sits around and Ela se senta por aí, instead of digging into the word and ao invés de se aprofundar na palavra find where these things are right, e verificar se estas coisas estão certas. she waits for a bunch of Sunday school literature Ela espera por um monte de literatura de escola dominical that's been made up by a bunch of intellectuals somewhere. que foi feita por um bando de intelectuais em algum lugar. Some dead rabbit that's been Algum coelho morto killed somewhere else que foi morto em algum outro lugar hops like a vulture. anda pulando como um abutre. God help us to fly away from that. Deus, ajuda-nos a voar para longe disso. These promises are true. Estas promessas são verdadeiras. Not what somebody said about them, Não o que alguém disse acerca disto, but what God said about them. mas o que Deus disse acerca delas. They are true. Elas são verdadeiras. I'm so glad to be associated with eagles. Estou tão contente de estar associado com águias. Boa noite com Jesus, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus, buscando ao Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai Santo, pela tua infinita graça e misericórdia, Senhor. Te agradecemos, ó Senhor, por estarmos vivos, por estarmos com saúde. Te agradecemos, ó Senhor, nessa noite, por estarmos aqui nesta casa de oração, Pai, para te louvar e para te bendizer, Senhor, e exaltar o teu santo nome e a ti cantar louvores, pois tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Pedimos a Ti, ó Pai, que Tu possa perdoar as nossas falhas, os pecados, as fraquezas que temos, ó Senhor. Tu possas, ó Deus, ter misericórdia de nós, porque nós sabemos que somos pecadores. Mas pedimos, ó Pai, que Tu tenha compaixão de nós. E como Davi, ó Pai, nós também dizemos, se Tu observares as iniquidades, quem subsistirá? Por isso nós estamos pedindo a Ti perdão, ó Pai, para que nada venha impedir o nosso culto, o nosso louvor, a nossa oferta subir a Ti, Senhor, como um cheiro agradável e aprazível. Nos ajuda, esforça a nossa coragem, Pai Santo, dá-nos forças para continuar até o fim, sem nunca deixarmos este caminho no qual o Senhor tem nos chamado. Nos dá capacidade, Senhor, nos dá unção, nos dá sabedoria para vivermos uma vida digna do Teu Evangelho, pois te pedimos, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Ainda em pé, nós vamos ler o Salmo com o irmão Levi, em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler Salmo 17. Aleluia, Jesus. Amém. Ouve, Senhor, a justiça. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos.
Saia a minha insistência diante dos... Atenda os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Fazem maravilhosas as tuas beneficências, ó tu, que livras com a tua mão direita aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Tendo cercado agora nossos passos e baixaram os seus olhos para a terra. Parece-se como um leão que deseja arrebatar a sua presa e com um leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio com a tua espada. Dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos, e estes dão os seus objetos às suas crianças. Todos. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, e me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos cantar o hino 115. Se quiseres trabalhar
graças a Deus daquela vida que vivíamos antes, né? E vamos cantar mais esse hino 86. Graças a Deus por aquele que nos dá vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Uma boa noite a todos que nos ouvem, que vamos ouvir, né? Não há boa noite sem Jesus, e com Jesus é sempre uma boa noite, amém? Amém. Agora, sem Jesus, nem noite, nem madrugada, nem dia, nem manhã, nem tarde, nada é bom. Mas com Jesus, tudo é bom, tudo é perfeito, amém? Amém. Agora temos que ter Jesus, temos que andar com Jesus e vivermos uma vida que faça Ele viver em nós, andar conosco, amém? Glórias a Deus. Vamos sem demora, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Versículo 17 ao 22, e depois nós vamos ler o versículo 28, amém?
E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Versículo 28. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua infinita graça e misericórdia, Pai Santo, e pedimos ao Senhor que tu possa abrir o nosso entendimento para compreender as Sagradas Escrituras, e que as Sagradas Escrituras não fiquem na mente, mas que possa descer 30 centímetros abaixo da nossa cabeça, para que assim, ó Pai, venhamos a praticar aquilo que ouvimos da tua parte. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém. Amém. Podeis aceitar um pouco, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus nunca disse: me acompanha, mas diz: vem e segue-me. Esse seguir é um pouco mais profundo do que acompanhar. Esse seguir é estar com Ele, andando com Ele e vivendo a vida que Ele viveu. Muitos nos nossos dias hoje apenas acompanham, e por isso que quando dá um vento, uma tempestade, que é normal da vida, tanto para crentes como para descrentes, então ele logo debanda, né? Vai embora e não quer mais saber do Senhor Jesus Cristo. Mas quando a pessoa o aceita como suficiente salvador da sua vida, da sua alma, não somente salvador, nem tão somente também curador, mas como Senhor. Quando a pessoa quer que Deus seja o seu Senhor, quando ela quer de todo o seu coração, então não há nada que tire essa pessoa da presença de Deus. Amém, irmãos? Porque nós estamos pregando o Evangelho a toda criatura. Nós estamos evangelizando as pessoas, nós estamos falando da palavra, do amor de Deus e o que Deus requer para que as pessoas possam se salvarem, serem salvas pela pregação do Evangelho. Mas o pregador, o pastor, ou quem quer que seja, qual seja o ofício que está pregando a palavra, não vai ter, surtir tanto efeito, nas pessoas que não querem. A pessoa tem que querer. Da mesma forma, viver. A pessoa tem que querer viver. Tem muitas pessoas que não querem mais viver e pegam em si, acabam com a sua própria vida.
Outros não acabam com a sua própria vida, né? Mas se atolam nas drogas, se atolam nos vícios, na bebida alcoólica, né? E vivem vidas, né, que de longe percebemos que aquela pessoa não quer viver. Às vezes lutas, às vezes dificuldades da vida, às vezes, né, coisas que afligem o coração da pessoa. Se ela não tiver cuidado, isso também pode levar ela a essa situação, a essa condição de não querer viver mais. Mas para viver, ela tem que querer, ela tem que lutar. Isso fala do natural, né? Sem precisar ser crente. A pessoa, para viver, ela tem que querer, ela tem que lutar, ela tem que trabalhar, ela tem que levantar cedo, ela tem que se alimentar, ela tem que fazer algo, ela tem que querer comer, senão morre. Ela tem que querer beber água, ela tem que querer trabalhar, ela tem que querer ter as responsabilidades, arcar com as responsabilidades naturais da vida, para que ela possa viver uma vida até sossegada. Mas para isso ela tem que querer. A salvação não é diferente, é a mesma coisa. A pessoa tem que querer. Olha que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele não é um arrombador de porta e nem um pulador de janela. Em Apocalipse capítulo 3, Jesus disse: olha, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Agora, para abrir, para Jesus entrar, tem que querer. E tem pessoas que não querem. As pessoas nós respeitamos, até porque Deus deu livre-arbítrio para as pessoas, e nós temos que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Contudo, não vamos parar de testemunhar da vida cristã, do que Deus fez em nossas vidas. Não podemos parar de pregar o evangelho da salvação, que são as boas novas do reino. Não podemos parar, porque em meio de 1000 que não quer, existem 2 ou 3 que querem. Amém, irmãos? Amém. Amém. Então o pecador, aliás, a pessoa que não quer, porque pecador nós também somos, mas salvos pela graça. Então a pessoa que não quer a salvação não pode impedir aqueles que querem. Não pode impedir os pregadores pregarem nas praças e até mesmo achar ruim, só porque ela não quer. Ela não pode achar ruim uma caixa de som ligada na praça, falando da palavra, tocando hinos. Por quê? Porque a pregação do evangelho é para quem quer. E se nós, por muitas perseguições, nos calarmos, as pedras clamarão. Agora, já pensou quantas pedras não tem nessa rua? Se as pessoas não estão suportando um evangelista pregar, vai suportar as pedras clamando? Então não é para quem quer, né? Não é para quem não quer. É para quem tem desejo de salvação. Eu, uma vez, um certo tempo da minha vida, por causa da ignorância, não a ignorância de brutalidade, mas pela ignorância, a falta de conhecimento, né? Não era um cristão, porque não tinha um pai, não tinha uma mãe que me ensinava o caminho da vida eterna. Não tinha amigos que me falavam de Jesus. Raramente, era muito difícil escutar uma pessoa falar de Jesus. Então eu não conhecia. E por causa dessa falta de conhecimento, né, fui um jovem pervertido.
né, atolado nas coisas do mundo. Mas um dia, uma missionária chegou a mim e falou de Jesus e me convidou para ir para a igreja. Aquilo me despertou, aquilo despertou a semente que estava em mim. Então, a partir daí, eu comecei então a querer conhecer Deus mais e mais ainda. Porque mesmo lá no mundo, eu ficava me perguntando, meu Deus, será que é só isso daqui? Havia uma insatisfação que eu não sabia explicar por falta de conhecimento. Dentro do meu coração e no meu raciocínio, né, havia muitas dúvidas sobre todas as coisas, sobre a morte, né? Morreu, acabou, só isso? Vamos viver aqui só para penar e acabar? Só? Então havia essas perguntas em meu coração. Mas quando essa irmã, né, foi na casa da minha mãe, por pedido da minha mãe, né, orar lá por mim, porque eu estava numa situação terrível no mundo, então aquela semente, né, aquelas dúvidas começaram a ser sanadas. Aquelas perguntas que eu tinha em meu coração começaram a ser respondidas. E daí para frente Deus começou a me levar, né, por caminhos, né, que fariam eu aprender mais das coisas de Deus. E eu fui mergulhando, e Deus foi me levando, né? Deus foi me guiando a coisas que, no final, deu o que deu, né? E hoje é isso daqui. Hoje, pela graça de Deus, sou um pastor, sou um cristão, e eu não quero outra coisa, não quero outra vida a não ser o cristianismo. Perco tudo na vida, perco tudo, só não quero perder a Deus, amém? Só não quero perder a salvação. Que coisa maravilhosa. E com isso, Deus me fez perder tudo o que eu tinha no mundo. Todo amor, todo prazer, todo ânimo, até para as coisas boas do mundo. Para muitas coisas boas do mundo, Deus me fez perder o ânimo. E pela graça de Deus, Ele me fez abandonar tudo. Aí minha esposa, que é testemunha, até meus familiares eu abandonei. Bem entendido, né? Bem entendido. Mas, nessa mensagem, abandonando tudo, profeta de Deus para essa era, o qual muitos não creem. E abrir um parênteses aqui, eu quero somente explicar uma coisa, que nós não somos adoradores de profeta. Nós não temos William Branham como Deus. William Branham não é Deus. William Branham não é Jesus, ainda que o Cristo estava nele, como está em nós também. Cristo é a unção, Cristo é o Espírito Santo, que estava no irmão Branham, não somente nele, mas está em todo aquele que crê na palavra de Deus para essa era, amém, irmãos? Então nós não temos ele como Jesus, não batizamos em nome de William Branham, não adoramos William Branham, não nos prostramos, né, diante do quadro de William Branham, de maneira nenhuma. Mas, da mesma maneira que Paulo foi um profeta, William Branham também foi um profeta. E nós cremos nos homens que Deus levanta para nós, amém? Para nos ajudar, para nos guiar em toda a verdade e justiça, porque não é o homem, é o Espírito Santo no homem, ajudando a igreja do Deus vivo, amém, irmãos? Então nós cremos nesse homem, como nós cremos nos profetas do Antigo Testamento, nos profetas do Novo Testamento,
nós também cremos da mesma forma no irmão Branham como profeta de Deus para essa era. Nós recebemos aquele que Deus nos envia. Porque Jesus disse assim, ó, aquele que recebe a quem eu envio, a mim me recebe. Agora, se não recebe aquele que Jesus envia, não recebe Jesus também. Porque quando Jesus envia um homem para a igreja, Jesus vai junto com ele, amém, irmãos? Para nos mostrar, para nos advertir, para abrir o nosso entendimento e nos revelar a perfeita vontade de Deus, amém? Às vezes, se nos concentrarmos em prosperidade e riquezas, e assim por diante, teremos sucesso. Mas este jovem, o jovem rico de Mateus 10:17, mas este jovem era um jovem bem sucedido e ainda não tinha a vida eterna. Então, às vezes, sucesso nem sempre significa que Deus está abençoando. Agora veja, esse jovem, ele sabia todo o mandamento. Isso aí eu tenho praticado, né? Tenho observado desde a minha meninice. Aí me lembrei logo de Nicodemos, que era um mestre em Israel, doutor da lei, da ordem clerical mais elevada dos seus tempos, que era o farisaísmo. E quando ele foi ter com o mestre, viu que não sabia nada da vida eterna. Então, nem sucesso e nem saber a palavra de Deus de cor significa que a pessoa tem vida eterna. Amém? Mas vamos segui-lo. Nós encontramos aqui agora em sua juventude, jovem, talvez um sujeito bonito, jovem e bem vestido. A Bíblia diz que Jesus o amava. Ele devia ter uma boa consciência, boa, eterna. Ele devia ter algo muito bom, ou ele nunca ganharia a admiração do Senhor Jesus. Porque quando Jesus olhou para ele, Jesus o amou. Ele devia ter uma expressão gentil, e um olhar agradável, um cavalheiro limpo, um jovem de aparência correta. E ele caminhou até Jesus, talvez pensando com sinceridade, e disse: eu gostaria de saber o que eu poderia fazer para ter a vida eterna. Deixar tudo o que ele tinha para ter a vida eterna, aí estava o dilema. Se era capaz de fazê-lo. E esse dilema está diante de cada um de nós. E Jesus realmente pediu a ele para abandonar tudo o que ele tinha, tomar a sua cruz e segui-lo. E nós conhecemos a história. Ele foi embora triste porque ele tinha grandes riquezas. Ei, irmã, é a coisa mais difícil. A grande dificuldade de uma pessoa aceitar o Senhor Jesus Cristo hoje, e sempre foi essa, né? A grande dificuldade é deixar as coisas, queimar as pontes. E eu vou dizer uma coisa para vocês nessa noite: aquele que não larga tudo, não abandona tudo aquilo que Deus quer que ele abandone, ele não tem como crescer espiritualmente. Sempre vai ficar um raquítico espiritual. E a fé nunca vai subir. Não vai ter fé nem para a solução de problema. Esse jovem rico, ele não se entregaria a Cristo, e então ele foi embora. E o descobrimos mais tarde, que ele tinha prosperado tanto, até que seus celeiros estavam tão cheios, até o ponto que ele disse: alma, descanse,
Oh, ele tinha prosperado em tudo, ele tinha tanto, ele não precisava de nada. Parecia até que foi uma coisa de Deus, né? Porque as pessoas, irmã Jerusa, pensam que são abençoadas, né? Quando estão tendo as coisas da vida. E muitas das vezes não é. Muitas vezes é laço. Prosperidade, muitas das vezes, é laço. Estou prosperando, olha como está. Olha como eu já tenho um carro, hoje eu tenho 2 pares de sandália, hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Oh, regala-te, ó, alma. Não tenho falta de nada, olha como é que eu sou abençoado por Deus. E muitas das vezes Deus não está nem naquilo. Muitas das vezes Deus não está nem com ele. E muitas vezes ele nem está com Deus. E vai prosperando, e naquele grande dia ele vai se encontrar naquele versículo, naquele capítulo de Mateus 7, que diz: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Nem a prosperidade, nem a pobreza são sinais que Deus está com a pessoa. Ele não precisava de nada, mas algo aconteceu. Na próxima vez que o vimos, ele levantou os olhos no inferno e viu o mendigo Lázaro, né, ao longe no seio de Abraão. Isso foi porque ele não estava disposto a abandonar tudo para seguir o Senhor Jesus. Então, quando isso aconteceu e o jovem governante não quis abrir a mão do que tinha para seguir Jesus, Pedro deve ter percebido. Acredito que foi ele quem fez a observação ou a pergunta. Ele disse: agora nós abandonamos tudo para te seguir. Nós abandonamos tudo. Veja o que fizemos. Deixamos nossos lares, deixamos nossas famílias, deixamos nossas terras, deixamos tudo que tínhamos para te seguir. Eita! Agora! Começou a ficar claro para ele. Talvez ele tivesse se deixado levar pelo trabalho, observando Cristo e assim por diante. Nunca tinha se dado conta que ele tinha deixado o seu lar, ele tinha deixado sua família, ele tinha deixado seu pai, sua mãe, ele tinha deixado tudo o que tinha para seguir Jesus. Foi uma coisa assim espontânea, que quando ele percebeu, já não tinha mais tudo aquilo que ele tinha. Outrora, antes de seguir Jesus, viu que tudo estava bem longe dele. Ele tinha deixado tudo o que tinha para seguir Jesus, mas é exatamente isso que Deus requer: abandonar tudo e segui-lo. Essa é a exigência de Deus. Nós temos que fazer isso também. Às vezes temos que abandonar nossos próprios pensamentos, se nossos pensamentos sobre qualquer coisa são contrários à palavra de Deus. Temos que abandonar nosso próprio pensamento e segui-lo. E a única maneira de segui-lo é seguir a sua palavra. Amém, irmãos? Obedecê-la. E o pedido de Deus e a exigência de Deus é que abandonemos tudo e o sigamos. Agora, bem compreendido, não é que você vai sair de casa, vai virar um trecheiro, vai virar um mendigo, sair andando por aí sem nada. Não é isso. Por exemplo, o jovem, a criança, que ainda está nos cuidados do pai, e que os pais estão ensinando as coisas erradas contrárias à palavra, ele não vai absorver aquilo. Ele vai abandonar esses ensinamentos. Com até sabedoria, para o pai não bota ele para fora. Os amiguinhos que estão aí contrários à palavra,
ensinando coisas que não convém, é abandonar esse tipo de amizade. O meu pai falava assim: Marcos, coa as suas amizades. Ou seja, pesa, põe na balança as amizades. Ele falava: Marcos, não ande com o espírito de porco. Era o linguajar dele, né? Ele não tinha estudo, mas ele falava assim: ande com 2 ou 3. Porque quando ando com muita gente, sempre dá confusão. Sempre tem um no meio ou 2, né? Para desviar. Olha, você vê, né? As pessoas, os pais, as mães que têm filhos, que quando eles estão na tutela do pai e da mãe, está uma benção, mas deixa eles começarem a se misturar com as amizades lá fora, para você ver. Eles entram, né? Depois da escola, entram em casa já com manias, com coisas que o pai e a mãe nunca ensinaram. Complicado, viu? Complicado. O pedido de Deus e a exigência de Deus é que abandonemos tudo e o sigamos. Mas ao fazer isso, descobrimos às vezes que temos que abandonar nossos amigos. Muitas vezes isso é uma coisa difícil de fazer. Eu vou andar sozinho? Eu digo de mim, eu não tenho nenhuma dificuldade em andar só. Gostaria muito de que tivesse pessoas andando comigo, mas nem todas as pessoas suportam a luz que está em mim. Nem todas as pessoas suportam a luz que está em você, amém, irmãos? Agora, muitas pessoas, quando elas vêm a Cristo pela primeira vez e são cheias do Espírito, talvez como as mulheres, havia algum tipo de festa que elas iam toda noite, onde estavam jogando, né, jogos de dados, na vizinhança, familiarizadas com todos os vizinhos e assim por diante. E pertencem a certas sociedades na vizinhança e elas vão jogar. Essas mulheres, vocês sabem, vão dizer algo sobre isso. Elas não vão entender o porquê você está abandonando essas coisas. Mas ainda assim você tem que abandonar. Porque não é certo apostar, jogar cartas. Você tem que abandonar isso se você quer seguir a Cristo. Às vezes as mulheres em nossas igrejas que estão acostumadas a usar roupas imorais, como shorts, macacões, a Bíblia diz, é uma abominação a Deus que uma mulher vista tal coisa. Ela não importa o que ela pensa, ela tem que abandonar isso. Às vezes encontramos mulheres, quando elas entram no caminho e são salvas, elas estão acostumadas a cortar o cabelo, e elas querem ser populares como o resto do mundo, mas elas descobrem, é uma coisa difícil, porque elas, as outras, vão te chamar de antiquada. Sempre que você for se vestir como uma cristã, agir como uma cristã, viver como uma cristã, elas vão te chamar de antiquada. Mas você tem que abandonar tudo para seguir a Jesus. Amém. Glória a Deus. Qual o seu ideal? Qual é a coisa mais importante para nós? É a salvação da nossa alma? Ou é ser popular aqui nessa vida? Nós temos que colocar, né, o que é de fato em prioridade. Nós não podemos deixar a salvação das nossas almas como um segundo plano, como se fosse uma coisa secundária, uma coisa, se Deus quiser eu serei salvo. Não! Você tem que colocar aquilo em primeiro plano e batalhar, lutar para conservar aquilo até o fim. Amém. Não viver ao Deus dará. Uma vez perguntei para a pessoa, você quer ser salvo? Eu falei, Deus é quem sabe. Deus é quem sabe não. É a pessoa que tem que saber, é a pessoa que tem que querer, é a pessoa que tem que desejar, é a pessoa que tem que procurar. Por isso que Jesus diz, quem quiser, né? Venha e beba. Vinde a mim. Olha, todos que estáis cansados e oprimidos, vinde, tem que vir, tem que querer, e tem que abandonar.
Porque o jovem rico, ele queria a salvação. Mas na hora que Jesus disse para ele, ó, então você vai abandonar tudo isso aí, vai dar aos pobres, porque isso aí vai ser um grande empecilho, porque é mais fácil um rico, um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Jesus estava dando para ele as instruções, para que ele não se embaraçasse lá na frente. Olha, abandona tudo, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Olha que coisa. Vai trocar um tesouro por outro tesouro. Vai trocar um tesouro terreno por um tesouro, né, celestial. Que coisa maravilhosa. Amém. Glória a Deus. O tesouro daqui da terra, o ladrão rouba, gente. A traça, a ferrugem corrói. Mas o tesouro do céu não tem traça, não tem ladrão, não tem ferrugem. É eterno. As coisas aqui, céus e terra, passarão. Mas aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu, permanecerá para sempre. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Larga essa riqueza terrenal e você vai ter um tesouro no céu. Glória a Deus. Aí você vem e me segue. Mas ele trocou as coisas eternas pelas coisas do tempo. Ele trocou as coisas do céu pelas coisas da terra. Nem sequer, né, moveu um dedo. Nem sequer fez um esforço. O Jesus fechou a boca, ele virou as costas triste e foi embora. Lá na frente, como o profeta de Deus disse, você sabe onde ele se encontrou, né? Por não aceitar seguir a Jesus. O livre-arbítrio é justamente isso. Quando a pessoa diz assim, eu vou viver pelo meu livre-arbítrio, ele está fazendo a mesma coisa que esse jovem rico fez. O livre-arbítrio, quando a pessoa quer viver o seu livre-arbítrio, ela não quer viver para Deus, ela quer viver a sua própria vida. Vivendo a sua própria vida por causa do livre-arbítrio, automaticamente recusou viver a vida que Deus tem para dar de graça. Isso é automático. É tão certo como 12 e 2 são 4, 10 e 10 são 20. A pessoa que escolhe viver o seu livre-arbítrio, automaticamente ela está dizendo que rejeita ser cristã, rejeita o céu para viver a vida da terra. Então eles vão te chamar de antiquado, vão te chamar de bobo, vão te chamar de quadrado, vão te chamar de fanático, vão te chamar de tudo que é nome. Mas você mesmo assim tem que abandonar tudo para seguir Jesus. Amém, irmãos? Amém. A Escritura diz, aquele que ama o mundo ou as coisas que no mundo há, o amor de Deus não está nele. Certo? É preciso abandonar tudo. Quando você está disposto a abandonar tudo e segui-lo, então, Jesus disse, se permanecerem em mim, e a minha palavra em vós, pedirão o que quiserem, e isso vos será feito. Aleluia! Mas você não pode seguir sabendo que estas coisas são erradas. Você sabe que elas são erradas, as coisas do mundo. A Bíblia conta essas coisas, jogar cartas, fumar, beber, usar roupas imorais. Então é legal ser um cristão? Se esse espírito em você não condena isso, então há algo errado com o espírito que está em você. Porque o Deus que escreveu a palavra é a palavra. Amém. E a palavra está em você. E ela o condena. Tem que fazer isso. E se não fizer isso, você está sendo enganado
como o Espírito Santo pode escrever algo e você se vira e faz ao contrário disso e diz que é o Espírito Santo que está guiando você? Não pode ser. Você não pode fazer isso. Então, fumar, beber, jogar shorts e essas outras coisas são erradas, pecaminosamente erradas. E você nunca chegará a lugar nenhum até abandonar essas coisas. Amém? Nós vamos parar aqui. Essa mensagem é muito boa. Abandonando tudo. Agora, na vida, você sempre vai escutar dois tipos de pregação. A pregação que te converte e a pregação que te mantém dentro da igreja. Há dois tipos de pregações. A pregação que te converte e a pregação que te mantém dentro da igreja. A que te salva é aquela que te converte. E aquela que te mantém dentro da igreja te leva para a grande tribulação. Então, para você ficar com uma, você tem que abandonar a outra. Amém? Amém. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão Levi vai vir fazer aqui essa oração final. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ó Senhor, obrigado por esse culto. Sim, meu Deus. Obrigado por tudo que o Senhor fez pela gente, ó Pai. Obrigado pela tua Nos graça. ajuda, ó Pai. Esforça, ó Pai, nossa coragem, ó Pai. Sim, meu Nos Deus. desanima para as coisas do mundo, ó Sim, Pai. meu Nos Deus. desanima para as coisas de cima, ó Pai. Sim, Pai Santo. Para que nós possamos, ó Pai, continuar nesse caminho, ó Pai. Aleluia, Jesus. Sempre mais e mais, ó Pai. Sim, meu Que nós Deus. possamos chegar, ó Pai, não em primeiro lugar, ó Pai. Sim, É assim Deus. que a gente possa chegar. Amém, Nos Senhor. ajuda, ó Pai. Esforça a nossa coragem. Esforça mesmo, Senhor. Ó Senhor, ajuda essa noite, ó Pai. Sim, meu Para que Deus. nós possamos descansar em paz, ó Pai. Sim, Pai Leve Santo. em paz e segurança, Sim, Pai. Pai Pois te querido. peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, irmãos, que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Se Deus quiser, estaremos aqui domingo que vem com a Santa Ceia do Senhor. Amém? Deus abençoe.